O novo coronavírus. Uma explicação dos especialistas do mundo inteiro. Quando o assunto é pandemia, a primeira ordem é fechar as fronteiras. Muitos governantes mundiais não acreditaram que fosse tão sério e que a situação sairia do controle. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse que estava tudo sob controle em 20 de janeiro de 2020. O presidente do Irã, Hassan, em 25 de fevereiro, disse que era uma conspiração dos inimigos para que fechemos o nosso país. Boris Johnson, ministro da Inglaterra, disse que deveríamos viver normalmente. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que era uma gripezinha, uma fantasia apenas. O presidente Trump disse que ninguém imaginava uma pandemia assim. Mas os cientistas e infectologistas já esperavam que isso ia acontecer. Bill Gates disse que se você pensar em algo que mate milhões de pessoas, pense numa pandemia. Ela competirá até com as grandes guerras do passado. A economia pararia, e isso seria uma catástrofe. E nenhum país seria imune a esta crise. Pouco se investiu na saúde pública. Dr. Peter diz que há cerca de 1,5 milhões de vírus selvagens que não conhecemos. Qualquer um deles pode passar para a população humana. Um vírus que passa de animais a humanos se chama vírus zoonótico. Há décadas, esses vírus causam cada vez mais surtos. Esses vírus são letais, mas acreditamos que haja outros mais letais ainda e mais transmissores ainda. E não há remédios ou vacinas. Eles são os mais perigosos que já existiram. Foi o que aconteceu com a SARS em 2002. Foi uma coronavírus que matou centenas. Isso se repetiu com a MERS em 2012. Matou centenas de pessoas. De todos os vírus, este virou uma pandemia, como não se via há séculos. Os vírus são tão destrutivos quanto as bombas nucleares ou um míssil. A propagação e inalação é alarmante. Nos países subdesenvolvidos, os números de mortes serão gritantes. O povo é a melhor ferramenta para controlar o vírus. A varíola foi o primeiro vírus da Terra. Os vírus tomam conta das células para sua reprodução, e o único objetivo do vírus é se reproduzir e se replicar. O nome oficial do vírus é SARS-CoV-2. Covid-19 é o nome da doença que ele causa. Corona vem de uma coroa. O nome remete às espículas do vírus, que lembram coroas. Se espalha por gotículas de espirros, tosses ou falas, entram pelos olhos, nariz e boca. O vírus sobrevive por horas em superfícies duras, como corrimão, elevadores, praças, bancos de praças, pneus dos carros, podendo passar para as mãos das pessoas que se infectam ao tocar seu corpo. Nós tocamos cerca de 20 vezes por dia o nosso corpo. Ao entrar no organismo,
As espículas dos vírus agem como chaves e aderem às proteínas que envolvem as células humanas. Dentro da célula, os vírus as instruem a produzir várias cópias de si mesmo, podendo invadir cada vez mais células, o que pode acarretar tosse, febre alta e fadiga e muito cansaço. É possível transmitir vírus sem sintomas. Existem pessoas que são assintomáticas e estão infectadas. Os vírus são traiçoeiros. Uma pessoa que vive normalmente com o vírus infecta outras pessoas, que por sua vez infectarão outras pessoas, e mais outras e mais outras. Uma pessoa infectada pode infectar até 90 pessoas, fazendo com que o número de pessoas infectadas aumente em horas. Muitas pessoas desenvolverão infecções graves de pulmão. Nos Estados Unidos, 75% das pessoas já possuem doenças pré-existentes, como doenças respiratórias, doenças cardíacas ou diabetes. Os riscos dependem de país para país, mas é claramente maior para os mais velhos, como vimos na China 2 meses após o início do surto. Os cientistas não compreendem que o surto é mais perigoso para os homens, possivelmente porque os fatores genéticos os predispõem e biológicos, porque fumam muito, bebem muito álcool, são sedentaristas e pouco cuidam da saúde, são os mais descuidados com a sua saúde. Os homens não lavam as mãos com tanta frequência, são negligentes com o seu corpo. Dr. Anthony Fauci, infectologista, diz: lavem as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos, sempre que possível. O coronavírus é apenas o mais jovem em uma família de 7 coronavírus que infectam humanos. Ele ficou famoso como o SARS e MERS, pois eles mataram muita gente. Porém, outros vírus têm mais sucesso, como o HCOV-2229 e o HCOV-NL63, o HCOV HQ1, HCUV OC43. Eles causam 1/3 dos resfriados comuns. Estão em toda parte. É mais difícil o vírus se espalhar se o hospedeiro, o homem, não ficar doente. Os morcegos estão lotados de vírus e não se incomodam com isso. Quando entram em contato com humanos, se transformam em novos vírus, o que houve com a SARS em 2002. O SARS surgiu em um mercado de animais vivos, na China. Ele é um vírus zoonótico. Não havia vacinas nem tratamento, mas o SARS foi bem menos perigoso que o coronavírus. Isolando as pessoas doentes, se conteve o vírus. O SARS matou 10% dos infectados. Os sobreviventes devem ter imunidade e não são novamente infectados. O SARS infectou 8.000 pessoas em 29 países. 774 pessoas morreram. Foi encontrado nas cavernas da China morcego com centenas de coronavírus.
Os cientistas sequenciaram o genoma do coronavírus e desenvolveram que 96% deles é idêntico ao vírus do morcego. É impossível prever como o vírus se propaga. Ele sofre mutação em muitos outros morcegos, diz os cientistas. O morcego passou para os humanos, que passou para as cobras, e pinguins, que passou para o peixe. Isto é um azar, pois ele se transformou em um supervírus. Em 1918, no Kansas, aconteceu isso quando uma ave gripada se deparou com um porco, mas em uma célula do porco, o vírus se juntou e surgiu um novo vírus zoonótico, o H1N1. O vírus infectou os humanos. Para um vírus virar uma pandemia, precisa de um ótimo contágio para virar fatalidade. Essas são os vírus que mais assolaram os humanos. A gripe aviária. A combinação de gripe espanhola de 1918 era transmitida pelo ar. Ele infectou 1 de cada 3 pessoas na Terra, porém não se comparou com a varíola, que matou 30% de quem a pegou, e era mais contagiosa a varíola. A varíola aterrorizou por muito tempo os humanos, matou centenas e milhões de pessoas. Depois veio o ebola, que é mais fatal ainda, porém, poucas pessoas morreram do ebola. Quem o pega fica tão mal que não sai de casa e não contamina outras pessoas. A maioria das pessoas que pegou o ebola não sobreviveu. O sarampo matou por anos muitas pessoas. Nós temos muitos antibióticos. Assim, as pestes foram controladas. Mas os antibióticos que existem não surtem efeito contra o Covid-19. Neste momento, a melhor forma de derrotar este vírus é através da imunidade. Se você está com uma imunidade alta, você não contrai doenças. Quando o vírus se espalha e alguns morrem, o sistema imunológico aprende a reconhecer o vírus e a combatê-lo. Se esperarmos que a imunidade de grupo derrote o vírus, milhões de pessoas morrerão. É crucial que se crie uma vacina. A primeira vacina foi criada para combater a varíola, em 1980. A varíola foi erradicada do mundo, graças às vacinas. É muito difícil desenvolver vacinas. Demora de 1 ano a 1 ano e meio para saber se funciona. O melhor a ser feito é atrasar o vírus. Foi inventado durante a peste negra, a quarentena, o distanciamento social, evitar multidões e o contato próximo com as pessoas para que o vírus não se espalhe com tanta rapidez. Durante a gripe de 1918, tiveram a mesma experiência. As cidades que fizeram quarentena morreram milhões a menos. E é muito difícil os profissionais de saúde salvarem vidas se todos ficarem doentes ao mesmo tempo. Não existem hospitais suficientes, respiradores e até mesmo medicações. Todos os governantes agora estão pedindo para seus povos ficarem em casa. O povo precisa ficar num confinamento nacional pesado para achatar a curva de mortes. A Coreia do Sul é um exemplo.
Se você testar toda a população, poderá abrir a quarentena, pois daí saberá quem está infectado e quem não está infectado, fazendo com que as pessoas infectadas fiquem isoladas e as pessoas saudáveis podem sair da quarentena e acaba com o vírus. A mãe natureza é a pior terrorista, diz Maureen McKenna, jornalista, em abril de 2019. Sempre haverá coisas que nos surpreenderão. A Organização de Saúde deveria nos guiar numa pandemia como essa, a OMS. Mas, na verdade, é uma organização pequena, diz Bill Gates. Sem muito dinheiro, sem aviões, depende muito de contribuições. Não tem dinheiro para pesquisas. Em 2005, a OMS preparou um relatório para se preparar para uma pandemia. A OMS, Organização Mundial de Saúde, avisou que em setembro de 2019 o mundo sofreria a pior pandemia que já existiu. Mas nós não estamos preparados para essa pandemia, o Covid-19. Muitos profissionais de saúde foram sacrificados pelo despreparo, falta de equipamentos, falta de máscaras, falta de orientações. Bill Gates diz: gasta-se muito dinheiro com a guerra, o orçamento militar é muito alto. Cada país que quebrou as regras de confinamento social pagou muito caro com milhões e milhões de mortes. Em países abaixo da linha da miséria, o confinamento é muito difícil. O sistema de saúde é precário, pois as pessoas precisam trabalhar para comer. Países que têm uma selva muito extensa, onde existem muitas florestas tropicais, onde está se desmatando e construindo novos pastos e minas de ouro, não existe alimentação. Pelo difícil acesso a chegar suprimentos, seus moradores invadem as selvas e caçam animais silvestres, morcegos, e se espalha o vírus para os porcos das fazendas e os vírus sofrem mutações genéticas e cada vez vai aumentando mais vírus novos que atacam os humanos. O desmatamento eleva o contato com animais selvagens e humanos. O confinamento dos animais eleva o contato com os humanos. Os animais confinados fazem com que o vírus se combine e vire algo capaz de nos infectar. Sempre que achamos o vírus não é capaz de nos infectar. Nós achamos que somos imunes ao vírus. O objetivo do vírus é achar um hospedeiro e se replicar. Nunca estivemos tão preparados para combater um vírus como estamos agora. Temos os melhores cientistas do mundo, os melhores equipamentos do mundo, os melhores computadores do mundo. O novo Covid-19 foi identificado em dias. A sequência do vírus foi compartilhada em dias e, graças a isso, os testes foram feitos ao redor do mundo. Cientistas do mundo inteiro estão focados em desenvolver uma vacina para combater o Covid-19. O supercomputador mais rápido do mundo fez milhares de simulações e identificou 77 possíveis combinações que combateriam o vírus. Estamos muito unidos, estamos todos juntos nisso, e até hoje nenhum vírus exterminou os humanos. Esta
é uma tradução de um documentário científico. Para todo mal existe a cura. Beijo, se cuida, galera.